Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja estudando para a prova, né? Então, conforme o recado que eu pedi para os meninos colocarem no grupo, na verdade, eu nem sabia, né? Nem lembrava que eu estava no grupo de vocês também. Essa semana não tem live, né? Só tem uma revisão da prova, dos materiais que eu já postei os itens para vocês darem uma revisada, né? Então, não tem material novo. Bom, então vamos lá. Vou repassando item por item, tá? A primeira semana, nós vimos lá sobre prática educativa, né? Como ensinar, e falamos um pouquinho sobre a BNCC, as ciências da natureza. Na prática educativa, como ensinar, ela coloca lá, é um texto do Libânio, né? É um livro do Libânio. Conversei com vocês, é um material um pouco difícil, mas aí eu levei o resumo, tá? Porque na verdade eu trabalhei também com o pessoal do quinto. E isso eu não vou cobrar na prova de imediato, tá? Então, pode ser que tenha algumas coisas associadas a esse texto, mas não uma pergunta direta sobre ele. Então, é legal pensar na postura de um professor, nos conteúdos, né? Por que ele faz certos agrupamentos. Importantíssimo a questão da avaliação, o que é a avaliação dentro do projeto ensinar, né? E mais ou menos isso. O que vai pegar um pouquinho para vocês? No semestre passado já falei sobre isso, mas isso vai ser por todos os semestres até o quarto, né? Que é sobre as ciências da natureza na BNCC. Então, ciências da natureza é o que está lá no ensino fundamental. Então, dê uma olhadinha, tá na mesma semana o material em anexo, tá? Sobre as unidades temáticas, sobre as competências, olhem com carinho, tá bom? Depois, o próximo material foi sobre espécie humana. Esse material da espécie humana focou na questão da caracterização fisiológica e biológica. Como assim? A biológica é o que caracteriza o ser humano como um animal. Exemplo, ele é homeotermo, aquelas características que nós temos os nomes técnicos, que às vezes nós podemos confundir. Nós quem? Alunos do ensino fundamental. No máximo. Você, como professor, é inadmissível. Então, por favor, dê uma estudada que eu farei perguntas quase no nível dos meus alunos. E não admito que vocês errem isso. Então, dê uma olhadinha nesses conceitos que tem lá, que é o homeotermo, né? O animal, o homem é o animal homeotermo, deixa eu ver se eu lembro de todos. Vivíparo, né? Mamífero, primata, heterótrofo e por aí vai, tá? Dá uma olhadinha nisso. Tem a questão fisiológica, né? Que, por exemplo, o ser humano, no que ele difere? Ele é um animal com essas características. No entanto, enquanto animal vivíparo, primata, tal, quais características que ele possui que o faz ser diferente dos demais animais? Então, tem a questão do cérebro altamente desenvolvido. Não se esqueçam, eu mostrei para vocês a questão de proporção, não de tamanho, tá? É de ocupação do cérebro. Outra característica, assim, é da consciência, autoconsciência da sua existência, consciência da morte. Ele tem a racionalidade, consegue resolver problemas, né? A gente expressa a criatividade, tem uma comunicação mais complexa. Então, essas características nos fazem diferentes dos outros animais. Tudo bem? Isso tem que estar claro para vocês. Bom, e dentro, esse animal, ele é nomeado, né, lá na taxonomia, de Homo sapiens, o homem com sapiência, homem com inteligência, né? E nesse caso, ele difere dos outros por causa justamente dessa inteligência, dessa razão. Não é só isso. Todos nós seres humanos, além da inteligência e da razão, nós temos uma coisa muito especial. Eu, você, seu pai, sua mãe, por aí vai. Cada um de nós, apesar das semelhanças, nós temos essências diferentes. Nós somos construções, tá? De tempos diferentes, com experiências diferentes, em ambientes diferentes. Então, cada um tem a sua essência, tá? Isso nos faz tão especiais, né? Pena
que nem todos percebam isso. Bom, outra coisa, o ser humano, ele é um animal também, ele é um ser social. Então, o que é um ser social? Ah, professora, mas se for pensar assim, os gorilas vivem em sociedade, sim, né? Mas aqui é uma sociedade com regras, com normas mais complexas. Não que nós as cumprimos, né? Nem sempre. Mas, por exemplo, então nós promovemos formas de colaboração, tá? A gente tem uma criação de uma língua, diversos idiomas, tá? E, veja bem, a gente consegue transmitir os conhecimentos durante gerações, né? Um cachorro, filhote, um gorila, um mamífero, né, que é mais fácil para exemplificar, ele vive com a mãe ou com o pai, dependendo da espécie, né, ele já abandona o núcleo, fica só com a mãe, algumas espécies com o núcleo familiar todo, né, até que ele adquira certas noções, certos conhecimentos que desmame e pronto, é o suficiente. Depois, ele por si só procura o seu canto, né, ou então ele é expulso. O ser humano não. Ele mantém essa relação, tá? Familiar por muito tempo, ele tem essa troca. E a questão de transmissão de conhecimento, né? Nós não, nós temos essa questão educacional. E conforme essa convivência, com esse passar de tempo, nós vamos transmitindo valores de gerações para gerações, como eu havia dito. E o que tem isso? Técnicas, né? Idiomas, valores religiosos, éticos, morais. Isso forma o quê? A cultura, né? Então, isso os animais não fazem, tá? Então, nesse sentido, o ser humano como ser social, ele é mais complexo que os demais animais. Uma outra coisa bem interessante que nós debatemos em sala de aula foi a questão das raças humanas, tá? Até eu comecei, instiguei vocês, quem nunca preencheu um formulário que perguntava a sua raça? Ele estava lá parda, branca, né? E aí comentei com vocês do Luca Cavelli, que ele fez um estudo, tá? Baseado em análise de vários genes, de diversas etnias, de diversos lugares no mundo, e ele constatou que não há diferença genética entre os povos, certo? Então, portanto, não existe base científica para o termo raça. Percebam, também comentei isso com vocês, que dependendo da instituição, dependendo dos lugares, eles já não usam mais esse termo, tá? Então, esse termo raça humana é um equívoco, não tem base científica, ele não existe. No entanto, desculpa, um pouquinho. Eu lembrei de uma coisa importante. Lembram de uma frase que eu comentei com vocês, que o Luca Cavelli falou? Que nós somos apenas vernizes sobre uma estrutura geneticamente idêntica, né? Aí eu dei o exemplo para vocês sobre portas, tá? Eu acho que eu vou repetir esse exemplo, porque eu não sei se todos foram na aula, e vai ser imprescindível para que vocês façam algumas questões e também para o conhecimento de vida, né? Então, bem rapidamente, se eu for ao interior da mata e cortar uma árvore, eu peguei um tronco, eu quero fabricar portas. Levo até uma serraria, dali, naquela corte, consegui produzir 4 portas, exemplo, né? Dentro de uma loja de venda de materiais de construção, 4 famílias diferentes compraram essa porta, tá? Então, uma pessoa comprou e fez uma porta para o quarto, pintou ela de azul, exemplo. Uma preferiu colocar na sua cozinha, a fez em estilo colonial. O outro cerrou no meio, colocou em tal lugar. A outra pessoa, sei lá, pintou de rosa. Enfim, se eu colocar as 4 portas, né, perante a todos nós aqui, nós notaremos que elas são diferentes pela cor, pelo formato, tá? No entanto, elas provêm
de um único ser, de um único local, tá? É mais ou menos isso não, exatamente isso no caso de nós seres humanos. Nós apenas temos vernizes diferentes. Temos uma constituição estereótipa, né? Diferente. Lembra lá do fenótipo, tá? Tô vendo isso com o 5º ano. O fenótipo é diferente. No entanto, nossa constituição genética humana de Homo sapiens não existe duas. Não há 2 genomas, nem 3, nem 4, somente um. Tudo bem? Então, não existe raça humana. Se não existe raça humana, como é que certas pessoas, certos líderes em determinados momentos da história, colocaram que há raças superiores, ou por sua inteligência, ou por sua cor, e assim por diante. Aí debatemos a questão de que não há nessa superioridade nem de inteligência, nem de constituição física e assim por diante. Isso é algo pessoal, tá? Desses termos surgiram, nessa condição surgiu o termo de preconceito, né, e de discriminação, tá? E aí certas barbaridades que estão a história aí para contar, foram feitas muitas em nome disso, dessa suposta superioridade humana de algumas raças, tá? Dê uma olhadinha no conceito de discriminação e de preconceito. Gente, recapitulando, preconceito é eu julgar, tá? Eu julgar é ter o hábito de julgar, tá? Eu tenho uma opinião desfavorável. Nossa, eu não gosto daquela pessoa. É um preconceito, né? Eu julgo antes de conhecer. Ou então, eu entendo que pessoas de tal jeito, de tal maneira, eu julgo que não me servem, que não podem ser meus amigos. Isso é um preconceito. A discriminação, não, ela é fruto do preconceito, tá? E ela é mais grave. Ela é um crime, tá? Por quê? Porque eu transgrido os direitos das outras pessoas. Eu discrimino. Eu não deixo, eu não quero, eu falo, eu não permito que ele faça tal coisa, que ele seja tal coisa, por eu achar que ele é inferior, por eu ter preconceito. Tudo bem? Isso também é legal de você estar vendo. E eu coloquei um quadro para vocês nesse material também, ilustrativo, que ele fala de classe, ele difere com dentro de um diagrama, eu coloquei com pontinhos, acho que vocês vão se recordar, dê uma olhadinha aí. Que eu explico bem, de modo bem fácil, né? O que é uma classificação, o que é um preconceito, o que é uma discriminação, né? E o que é intolerância, tá certo? Deixa eu pegar minhas outras anotações aqui para não esquecer nada de vocês. O outro material foi sobre níveis de organização do corpo humano, tá? Então, foi aquele material que a gente fala de anatomia do corpo humano. O corpo humano, para ser estudado dentro da área da biologia, é na área da anatomia. Como que fica mais fácil? Dividir por níveis, tá? Então, lá a gente divide, tem um organismo, né? Pensando do macro para o micro, tá? Nos níveis básicos. Do organismo, ele é formado por vários sistemas, um sistema formado por vários órgãos, um órgão é formado por diversos tecidos, um tecido é formado por diversas células. E também poderia ser ao contrário, né? Da célula até o organismo. Lembrem-se que nós fizemos na sala de aula aquela atividade prática que eu levei papel craft, né? Canetinhas, vocês deitaram no chão. Se eu não me engano, foi o Wilson, que foi o modelo lá, né? Nós fizemos os desenhos e era uma proposta de uma prática para tornar isso mais interessante para o aluno. Porque se eu só passo isso na lousa, só coloco dessa maneira, o aluno não vai chamar atenção, né? É totalmente diferente. Muda muito o contexto da sala de aula e, consequentemente, o nível de aprendizagem e de interesse do aluno. Lembre-se dessa prática, porque também ela vai nortear algumas questões na prova, tá bom? Bom, aí partindo para outro tema, foi o da questão do ser humano e de sexo e sexualidade. Eu dividi em 3 aulas, né? Então, no primeiro momento, coloquei os conceitos de sexo e sexualidade, dei uma revisada
tá? A questão depois da identidade de gênero, a mulher, transgênero, homem, expressão de gênero, né? Que aí eu tenho feminino, eu tenho masculino e eu tenho andrógeno. Foi nessa aula até que surgiu eu lembro que alguém fez uma pergunta que depois nem deu tempo da gente pesquisar, porque aí já veio o afastamento devido à pandemia. Tem a questão do sexo biológico, né? Ou você é fêmea, ou você é macho, ou você é hermafrodita. Mas e aí tem a orientação afetivo sexual, que é heterossexual, homossexual, bissexual, né? Eu acho que foi nisso que surgiu o assexual, alguma coisa assim, eu não me recordo, tá? Bom, dentro de tudo isso, tem outras questões também, técnicas, não vamos entrar nisso, né? Qual o papel do professor, o papel da escola? Por favor, dê uma olhada com carinho nesses itens, que é nessa parte que nos compete e que eu vou cobrar um pouquinho de vocês, tá? Então, a escola, ela como veiculadora de informações corretas, né? Ela tem que promover a questão de práticas de saúde, tá? E assim, dentro desse projeto, dentro desse ensino, né, de forma sistemática, ela protege os alunos através da informação e ela promove saúde desses adolescentes, né, através de ações preventivas contra a ISTs, lembra que antes era DSTs, agora são ISTs, também está explicando lá. Isso eu já falei em outras aulas, mas de qualquer maneira está lá. Ações como estas também previnem questão de abuso sexual. Não é incomum, infelizmente. Posso garantir para vocês, já vivenciei e temo ainda vivenciar muitas situações como essa de abuso sexual. Então, quando o professor tem essa abordagem dentro de sala, ele tem essa forma, a escola promove ações, ela orienta, ela consegue fazer com que o aluno enxergue que aquilo é um abuso. Então, olha a importância. E também a questão da gravidez indesejada. O educador, independente se é professor de biologia, de ciências, não necessariamente precisa ser para ele. Primeira coisa, ele tem que ter empatia. Ele vai ter que conseguir um canal para falar com esses alunos. Tem fórmula? Não. De repente você é o professor de ciências e não vai conseguir. É natural, é de forma natural os alunos começam a procurar esse professor. É forma natural, o professor também percebe que ele tem essa facilidade, não há como forçar. Isso é muito natural. No entanto, a questão fisiológica, a questão de promoção de saúde é sua obrigação como professor de ciências e de biologia estar trabalhando. Mas não quer dizer que você vai ter esse perfil de ir mais a fundo, de conseguir conversar com o aluno, do aluno ter essa segurança em você, né? Então, isso é uma coisa que pode surgir ou não, e você vai ter que ter essa sensibilidade para ver se você vai ser essa pessoa que vai ir além e vai poder ajudar seu aluno, tá? Mas, de qualquer maneira, o papel desse educador, fora essa questão de confiança, né, que isso é o básico, ele tem que ter discernimento, porque ele não vai poder colocar o que ele pensa sobre sexualidade. Ah, eu acho que tem que ter uma mulher. Não, não é você, filho. Você tem que falar o que a ciência traz, né? Você tem que compreender seu aluno. Então, você não vai poder colocar seus valores pessoais, suas crenças, tá? Você tem que ser neutro, saber ouvir, saber falar, tá? Discernimento, técnica, conhecimento, para poder ajudar, senão você vai fazer um péssimo trabalho. Você pode estragar não só a questão de conhecimento, mas também trazer prejuízo para a essência desse aluno, tá? Outra situação, vocês têm que ficar atento, é ver a questão da sexualidade, como que ela é trabalhada nos PCNs, né? Antes ela era como tema transversais, tá lá também, coloquei para vocês. Então, lá ela era mais ampla. Quando saiu a BNCC, isso foi enxugado. A BNCC, ela trata a questão da orientação sexual, da educação sexual, mas como questão biológica, tá?
Mas não quer dizer que você não tem que trabalhar, porque se pensar mesmo que pelo lado biológico, quando eu oriento o meu aluno em diversos aspectos, eu estou fazendo o quê? Prevenindo ISTs, prevenindo gravidez na adolescência, tá? E dessa forma eu estou contribuindo com políticas de saúde pública, certo? Então você não está livre disso daí. Quase finalizando. Outro tema é a puberdade e a adolescência, que está dentro da sexo e sexualidade. Por que isso? Porque vocês vão trabalhar com adolescentes, né? É a idade mínima que vocês trabalharão. E é justamente nesse momento que eles passam por essas transformações. É uma das aulas que eles adoram, não faltam, né? E você tem que compreender melhor esse adolescente para poder fazer um bom trabalho. Então tem aí, e ele tem que se compreender melhor. Nesse material tem a diferença entre puberdade e adolescência, tem que estar claro para vocês, tá? A puberdade está dentro da adolescência, tá? Mas leiam o material que eu não vou deixar aqui prontinho para vocês. É um período de anseios, de conflitos. Eu comecei essa aula falando do relato da Anne Frank, né? Tá lá, vocês podem dar uma olhadinha. Então não é uma coisa contemporânea, isso vem de várias gerações. Todo mundo passa por esses anseios e conflitos. Por que isso? É uma fase. Por que é essa fase tão difícil que a gente fala, né? Primeiro, é um período de transição, tá? Você não é nem criança nem adulto, então é de transição. Toda transição é difícil. Transição econômica, transição política, transição profissional, todo período de transição é complicado. Imagine numa fase da vida, tá? É um momento que os pais, que eram vistos apenas como heróis, como modelos, eles são mais educadores. E aí eles começam a entender que os pais não são heróis, eles têm imperfeições, que eles chamam a atenção. Eles querem também formar a sua identidade, eles não querem mais ser filho de fulano, neto de ciclano, ele quer ser ele. Então ele quer negar todas as vontades. É daí que surge a rebeldia nessa fase, tá? Também começam as novas responsabilidades. Se ele está em período de transição, antes ele só tinha que estudar, brincar. Muitos nessa fase já têm obrigações sérias, tanto dentro de casa quanto fora. Então, é um período de muita mudança, tá? E acompanhado das transformações físicas, dos encargos hormonais, né? Então, é o período bastante conturbado. Bom, e aí tem umas propostas de prática, como trabalhar isso, explorar isso em sala de aula com os alunos. E por último, né, é o material que eu disponibilizei para vocês, que eu construí, que eu usei já em palestras, está até mencionado lá, e eu dei duas opções para vocês, tá? É um material de prevenção de ISTs e de gravidez na adolescência. Nesse caso, o trabalho foi feito aqui na ETEC em registro, né? Mas ele pode ser usado em qualquer lugar. Então, eu forneci esse material para vocês, só que lá eu coloquei assim, como que você vai apresentar e depois qual o resultado. Só falar aquilo lá não adianta, tá? Então, prestem atenção nessa diferenciação do material, como agir e qual a devolutiva, o resultado disso, como isso pode ter um avanço entre os alunos, tá? Lembrando que qualquer pessoa, eu, você, adolescente, então principalmente, se ele fica paradinho só ouvindo, ele não absorve quase nada. Todas essas ações, todas essas situações, principalmente que são para prevenção, para educá-lo ali naquele momento, ele tem que estar como protagonista. O aluno tem que estar construindo o seu conhecimento, tá? Ele tem que ser bem ativo nessas atividades. Esse material ele coloca bem claramente. Queridos, acho que é isso. Falei um pouco rápido para dar tempo, tá? O material está todo lá. Vocês terão 6 questões objetivas, foi o que me foi informado, e 2 dissertativas. No entanto, nós disponibilizamos 10 objetivas e 4 dissertativas, porque elas são randomizadas, né? E então as provas não serão iguais. Vocês têm todo o tempo do mundo, vocês têm a oportunidade de fazer em casa.
garanta uma ótima nota, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus.